Olá, amigos do canal Professores da Inocência, são todos bem-vindos. Sempre lembrando que a culpa é uma ilusão, que você é inocente hoje e sempre, que você não é o que fizeste de ti neste mundo, mas é como Deus te criou, totalmente inocente. E hoje vamos falar um pouco sobre quem és tu, segundo o curso Milagres. Os termos que o curso Milagres usa, às vezes pode nos deixar um pouco confuso no início. Como, por exemplo, quando ele fala do Espírito Santo, quando ele fala do ego, quando ele fala do Cristo, quando ele fala do ser, quando ele fala do Filho Santo de Deus, quando ele fala da filiação como um todo. Afinal, nisso tudo, quem és tu? Vamos refletir juntos, trazendo citações do livro para deixar mais claro como as coisas acontecem aqui. Bem, vamos começar do básico. Quem és tu, você que me ouve neste vídeo, você que busca o despertar, a salvação, o despertar deste sonho? Quem é este que busca? Ora, pois, quem é este que busca? Bom, segundo o curso Milagres, esse que busca, nós podemos chamá-lo de mente, tá bom? A mente com M minúsculo, tá? Esse somos nós, o tomador de decisões, como o Dr. Wapnick gosta de falar, um grande professor de um curso de milagres. O tomador de decisão em nós. É ele que escuta esse vídeo, é ele que estuda o livro Um Curso em Milagres, é ele que busca a salvação, ele que busca o despertar, tá bom? Esta mente, este tomador de decisões. Mas existem algumas divisões aí. Existe uma parte de ti que é o teu ser real, tá bom? Essa parte de ti que é o teu ser real, este ser não precisa de salvação, porque ele já é puro, inocente, ainda é como Deus o criou, ele está no colo do Pai. Este ser, esta parte de você que não precisa de salvação, pode ser intitulada também de Cristo, o Cristo interior, o Cristo em você, o ser, tá? Que mais? Outro nome para isso. O Filho Santo de Deus, o Filho Santo de Deus, é essa parte de você que representa a tua verdadeira identidade, aquela que não carece de salvação, carece apenas de que você, mente, tomador de decisões, se lembre de quem você é. Se lembre que tu és o Cristo, o Filho Santo de Deus, tá bom? O ser que representa toda a filiação, tá? Vamos falar com mais calma isso aí, trazendo citações literais do livro, tá? Mas é bom saber isso. Tu és o tomador de decisão, a mente que decide, tá? Se identificar com o teu ser verdadeiro ou com o ego. E aí já entra a figura do ego, tá? A figura do ego, o ego não és tu. Tu que está me ouvindo agora, que está lendo um curso de milagres, não é o ego. O ego é um sistema de pensamento no qual você se identifica. Nós estamos 99% do tempo identificados com o ego. Por isso é muito fácil se confundir com o ego. O ego também pode ser chamado de personalidade. Você se confundir com a sua própria personalidade, com o seu próprio egocentrismo, tá bom? Mas o ego é um sistema de pensamento. Um sistema de pensamento de quê? De escassez, tá bom? De julgamento, de culpa. Este é o ego. É um sistema de pensamento. Ele não é uma entidade criada por Deus. Aliás, Deus só criou o amor. Deus só criou o ser, o Cristo, o Filho Santo como extensão dele mesmo, tá bom? Então, sim, o ego não é você, mas você se identifica com o ego, tá bom? Quem lê este curso, quem assiste este vídeo, não é o ego, tá bom? É a personalidade, é o tomador de decisão que escolheu ver esse vídeo. Agora, ele pode assistir esse vídeo pelo viés do ego
identificado com o ego ou identificado com o Espírito Santo nele. Ora, Leandro, Espírito Santo, você estava falando primeiro que eu sou o ser, o Cristo, o Filho Santo de Deus. Agora você está falando o Espírito Santo, uma outra figura. Sim, uma outra figura que surge agora para a gente. A gente vai explicar direitinho aqui. Aliás, o foco dessa conversa é falar do Espírito Santo, tá? O Espírito Santo, gente, é a voz da alegria, tá bom? Tem aqui uma citação que eu gosto muito, que diz assim, o Espírito Santo é o Espírito da alegria, o Espírito Santo é o chamado para o despertar e ser contente. Olha, o Espírito Santo é a voz por Deus em você, é a lembrança do céu, aquela parte de você que não esqueceu o caminho de volta para casa. Esse é o Espírito Santo. Ele é muito próximo, a ideia dele é muito próximo com a ideia do Cristo, que é o teu verdadeiro ser, tá bom? É muito mais próximo, tá? Da ideia do Cristo, do teu verdadeiro ser, o Espírito Santo. E a gente vai conversar fazendo citações e caminhando nesse entendimento. Vamos juntos, tomador de decisão. Vamos juntos, mente tomadora de decisão, que me acompanha neste vídeo e quer descobrir quem és tu. Vamos à primeira citação. Veja, um curso em milagres muitas vezes é escrito em primeira pessoa na voz de Jesus, tá bom? Sim, Jesus, né? Que teria ditado esse livro a Ellen Schumann, que foi a escriba deste livro. Então, ele diz assim, primeira citação: Cristo é o Filho de Deus, tal como ele o criou. Então, Cristo e Filho de Deus é a mesma coisa, tá bom? O Cristo é o ser que compartilhamos. Então, imagina toda a filiação agora compartilhando um único ser com S maiúsculo. Esse ser é o Cristo. Somos nós em essência. O Cristo é o ser que compartilhamos, unindo-nos uns aos outros e também a Deus. Sim, gente, porque a ideia de que somos o Cristo, o único Filho de Deus, tá? O único ser em unidade com o Pai, que em sonho sonhou que era separado do Pai e se fragmentou, tá? Em milhares de almas. Então, o Filho Santo de Deus é um, o Cristo é um, o ser é um, mas ele se fragmentou. Então, eu sou o Cristo fragmentado, você é o Cristo fragmentado. Mas nós temos que lembrar essa memória de que somos o Cristo. E diz mais, o Cristo é o pensamento que ainda habita no interior da mente. Que mente? Mente com M maiúsculo, que é a sua fonte, ou seja, Deus, tá bom? O Cristo não deixou o seu lar santo, nem perdeu a inocência em que foi criado. Então, a nossa verdadeira identidade, o Cristo em nós, ele nunca foi maculado, nunca deixou de ser inocente e continua no colo do Pai, junto à sua fonte. O Cristo em nós não precisa de salvação, tá bom? Para sempre imutável, ele habita na mente de Deus. Este é o Cristo, esse é o Filho Santo de Deus, este é o nosso ser, tá bom? Agora, vamos caminhar mais um pouco nesse Cristo para depois entender o Espírito Santo em nós. Diz assim Jesus, no livro Um Curso em Milagres: primeira vinda de Cristo é apenas um outro nome para a criação. Deus transbordou-se em seu amor, e nesse transbordamento criou o Cristo, que é o seu Filho Santo. Então a primeira vinda do Cristo é quando o Cristo nasce, tá? É apenas outro nome para a criação, pois Cristo é o Filho de Deus. A segunda vinda de Cristo não significa nada mais do que o fim do domínio do ego e a cura da mente. Sim, o Cristo, nós como Cristo já fomos criados na primeira vinda, mas depois entramos numa amnésia e agora a segunda vinda é esse despertar para o que nós somos, tornai-vos aquilo que já sois, o Cristo. Então sim, a segunda vinda não significa nada mais do que o fim do domínio do ego, fim da amnésia e a cura da mente. Aí Jesus diz, fui criado como tu na primeira. Claro, ele e nós, na primeira, na criação, veio o Cristo. Fui criado com tu na primeira e tenho te chamado para
te unires a mim na segunda vinda de Cristo. Jesus tem nos chamado, né? Tem nos chamado para nos unir a Ele nessa segunda. Por quê? Porque Ele se lembrou de quem é. Ele curou a mente da sua amnésia. E por isso Ele representa esse despertar como Cristo, entendeu? Então Jesus, o Cristo, tá? Ele é o nosso irmão mais velho que já despertou e nos conduz na direção de quem nós somos, tá bom? Essa é a realidade de quem somos. E nós, como tomadores de decisão, temos que decidir se vamos ouvir a voz do Espírito Santo em nós, que é a lembrança de quem somos, a lembrança do céu, ou se vamos ouvir a voz do ego, que é aquela voz que ensina a separação, que acredita na especialidade, na diferença, que acredita que tem valor viver na separação de Deus, tá bom? Vamos lá. Primeira citação do Espírito Santo. O Espírito Santo habita na parte da tua mente que é a mente de Cristo. Olha, aí começa a se aprofundar. Então o Espírito Santo, ele habita a gente, a nossa mente com M maiúsculo, na parte que é a mente de Cristo. Então não dissemos que nós somos o Cristo, com amnésia? E dentro desse Cristo, na memória, na mente desse Cristo, habita o Espírito Santo em nós, tá bom? O Espírito Santo é a mente de Cristo, que é ciente do conhecimento, que está além da percepção. Então o Espírito Santo é aquele que conhece tudo, tá? Ele está ciente do conhecimento, tá? Conhecimento no sentido de aquele conhecimento de quem está em comunhão com Deus, em comunhão com o divino, para além do intelecto. É um conhecimento vivo e verdadeiro. E o Espírito Santo tem esse conhecimento. E ele é essa mente de Cristo, tá bom? O Espírito Santo está em tua mente certa, assim como estava na minha que era Jesus. Então o Espírito Santo está na sua mente certa. Então a mente de Cristo, né, também pode ser chamada de mente certa, tá bom? Então veja só, ó tomador de decisões, tu que me ouve, dentro da sua mente existe a mente certa e a mente errada. A mente errada é o ego, vamos falar mais depois. Mas a mente certa em ti, que essa tua mente está dividida agora, a mente certa em ti é a mente de Cristo, é onde habita o Espírito Santo, que é a voz por Deus em nós, tá bom? Agora uma frase mais profunda. Quando perceberes que a correção é a mesma coisa que o perdão, aí tu tens que assistir os vídeos sobre o perdão, que fala sobre um curso em milagres, tá bom? Tem até uma frase muito bonita que diz assim, ó, a tua função não é corrigir as pessoas, a tua função é perdoar. Aliás, a única correção possível é o perdão verdadeiro, tá bom? Então diz isso sobre a correção, você ficar corrigindo os outros. E que a única correção verdadeira é o perdão. Aí vem a frase aqui e diz assim, ó, quando perceberes que a correção é a mesma coisa que o perdão, então também saberás que a mente do Espírito Santo e a tua são uma só. Então a tua mente e a mente do Espírito Santo são uma só. Mas quando é que você vai sacar isso aí? Quando você entender que correção e perdão é a mesma coisa. E assim a tua própria identidade é encontrada. Olha só. Vou ler devagar agora. Quando perceberes que a correção é a mesma coisa que o perdão, então também saberás que a mente do Espírito Santo e a tua são uma só. E assim a tua própria identidade é encontrada. Gente, nós estamos aqui buscando conhecer-nos a nós mesmos, encontrar nossa identidade. Nossa identidade é o Cristo em nós, tá bom? E quando você perceber que correção e perdão é a mesma coisa, você também vai perceber que a mente do Espírito Santo e a tua mente são são uma só. E aí você começa já a perceber que você, mente tomadora de decisão, mais a mente do Espírito Santo, mais o Cristo que é você, são tudo uma coisa só, muitas vezes, e às vezes dividida, como forma de nos ensinar pedagogicamente, tá bom? Mas aí você vai se aprofundando. Outra citação. O teu ser, com S maiúsculo, não necessita de salvação. Quem é o teu ser, gente? Teu ser é toda a filiação. Teu ser é o Cristo. Teu ser é o Filho Santo de Deus. Ele não carece de salvação.
Mas a tua mente precisa aprender o que é a salvação. A tua mente com M minúsculo. A tua mente quem é? É o tomador de decisão. É esse que precisa aprender o que é a salvação, tá bom? Então você não precisa de salvação e ao mesmo tempo precisa. Você não precisa despertar, mas ao mesmo tempo precisa. Porque tem uma parte de você que é eternamente imutável, imortal, inocente, mas tem uma parte em você com amnésia, que é o tomador de decisão, que tem escolhido o ego como um grande comparsa, tá bom? Então, mais uma vez, falando do ser, olha só essa frase. A filiação é o teu ser. A filiação. Como assim filiação, Leandro? Toda a humanidade, tá, é uma fragmentação do Cristo, tá? Do ser, com S maiúsculo, que se fragmentou quando, em sonho, acreditou na mentira da serpente de que era separado de Deus. Então ele se fragmentou em sonho, gente. Na realidade, nós nunca nos separamos de Deus e nem dos nossos irmãos. Então, toda a filiação é o teu ser. O Espírito Santo é parte de ti. É parte de ti, né, gente? Criado por Deus. Ora, Leandro, você disse que a única coisa que Deus criou foi o ser, o Cristo, que foi um transbordamento do amor. E agora você está dizendo que Deus criou o Espírito Santo? Está dizendo aqui no Curso Milagre que Deus criou o Espírito Santo. Ora, se Deus só criou você e você está dizendo que Deus criou o Espírito Santo, significa que você e o Espírito Santo, de certa forma, são a mesma coisa. Sim, o Espírito Santo é parte de ti, criado por Deus. Ele não deixou a Deus nem a sua criação. O Espírito Santo é Deus e tu. Assim como tu és Deus e ele juntos. Gente, bem metafísico, né? Porque a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus, o Cristo e o Espírito Santo, a Trindade é três dividida, mas na verdade é una, é um só, tá? Então por isso esse sentido simbólico às vezes nos confunde, mas nós temos que ir nos lembrando e nos identificando com a nossa verdadeira identidade. E o Espírito Santo ele faz esse meio de campo, tá? Ele está buscando lá em Cristo quem você é e conversando com você aqui, mente tomadora de decisões, tá bom? Por isso que ele é o meio de campo. Por isso que ele é a voz por Deus em nós. Por isso que ele é a memória da nossa casa. O Espírito Santo está em ti num sentido muito literal. Sim, ele é parte de ti, ele é você. A mente está dividida entre ego e Espírito Santo, a sua mente. Já estamos terminando as citações aqui, gente. O Espírito Santo representa o teu ser e o teu Criador. Ele representa o teu ser, o Cristo, e o teu Criador. O teu Criador é o Pai. O teu ser, Cristo, é o Filho de Deus, é a Trindade. Então o Espírito Santo representa os dois, tanto o Pai quanto o Cristo, que são um. Tá? O Espírito Santo representa o teu ser e o teu Criador, que são um. Ele, o Espírito Santo, fala por Deus e também por ti. Ele parece ser uma voz, um guia, pois necessitas dessas formas de ajuda. Ele parece ser tudo aquilo que preenche as necessidades que pensas ter. Então sim, gente, o Espírito Santo é o nosso grande amigo, grande guia, grande professor, tá? Ele pode ser encarado agora de maneira separada, tá? Para nos ajudar. A gente pode chamar por ele. Aliás, muitas vezes o Curso em Milagres usa o nome do próprio Jesus, que foi a manifestação do Espírito Santo aqui, e de Espírito Santo. Às vezes você pode trocar um pelo outro. Jesus, Espírito Santo, tá bom? Ele é o nosso guia, o nosso professor para lembrarmos de casa, de como retornar para casa, tá bom? O Espírito Santo é o professor perfeito. Por que ele é perfeito, gente? Ele, o Espírito Santo, aquela que habita sua mente correta, sua mente de Cristo, ele usa apenas o que tua mente já compreende. A tua mente de tomador de decisão, o Espírito Santo usa apenas o que tua mente já compreende para te ensinar o que não compreendes. Olha que professor muito bom. Ele pega o que você sabe e faz uma explicação e te ensina sobre novas coisas a partir daquilo pouquinho que você já sabe. O Espírito Santo pode lidar com um aluno relutante, sem ir contra a mente do aluno.
porque parte dela ainda é a favor de Deus. Parte da sua mente, tomador de decisões, ainda é a favor de Deus. Então, não se preocupe, o Espírito Santo vai pegar você onde você estiver e vai te conduzir para a casa do Pai, tá? Ele é um professor perfeito, um guia perfeito, tá bom? E aqui a gente já começa a dar um status de um guia, de um professor, de como se ele fosse separado de nós, algo diferente de nós. Mas é apenas pedagógico, tá bom, gente? Você pode, por vezes, se ver uno e identificado com o Espírito Santo, como teu próprio ser, e às vezes ele como um professor, como um guia, como um mestre. Será que não compreendes que opor-te ao Espírito Santo, se opor ao Espírito Santo, é lutar contra ti mesmo? Por que será? Porque ele é tu mesmo. Ele te diz apenas a tua vontade. Ele está dizendo a tua vontade. Ele fala por ti. Na sua divindade está apenas a tua divindade. E tudo que ele sabe não é senão o teu conhecimento, guardado para ti, de modo que possas fazer a tua vontade através dele. Sim, você entrou em amnésia e agora você precisa desse professor perfeito, tá? Para lembrar qual é a tua própria vontade. Veja que interessante, tá? Então essas são as citações que eu queria fazer para atiçar aqui nossa curiosidade de entendermos cada vez mais quem é você, quem é o Espírito Santo em ti, quem é o Cristo, quem é o ser, quem é o ego, tá bom? Deixa eu falar um pouquinho do ego. O ego é assim, imagina que o Cristo, o Filho Santo de Deus, o ser, tá lá no céu junto ao Pai e ele adormece no colo do Pai. E nesse adormecimento ele tem um sonho. Ele sonha que é separado de Deus, que está separado, tá bom? O sonho de separação, o sonho de exílio, o sonho da queda, tá bom? E ao sonhar isso, o Cristo, ele esquece de sorrir, ele leva a sério, ele esquece de sorrir. E ao esquecer de sorrir, ele acredita que a separação existe. Gente, é aí que nasce o ego. O ego é essa crença na separação. É um sistema de pensamento de separado que vai gerar culpa, julgamento, condenação, morte, punição, tá bom? Então, o ego nasce aí quando Cristo sonha. O ego nasceu de verdade? Não, porque só o que existe é o que Deus fez. Então é isso, gente. O ego, ele nasceu exatamente neste momento, tá? Em que você acreditou, quando Cristo, o Filho de Deus, acreditou na separação. Aí nasce o ego. E quando o ego nasce, né? Nasce de sonho, né, gente? Nem nasceu. Não é nenhuma entidade, é um sistema de pensamento. Quando o ego nasce, o Espírito Santo é convocado para também habitar você, o tomador de decisão, tá? Como que uma resposta, um remédio ao ego, uma lembrança de quem tu és, uma lembrança de que tudo é um sonho. Então, esse é o nascimento do ego, tá? Que a gente tanto se identifica, que é a nossa personalidade de hoje, tá bom? Era isso, gente. Em resumo, é isso. Vamos juntos?